Ele o tem. Observe agora que grande coisa deve ter sido naquele dia. Um fanático vir à igreja, um fanático, e pregando um evangelho que parecia estar fora da linha na maneira deles crerem. E cientistas, ora, isso era simplesmente loucura. De forma que podiam eles cientificamente provar que não havia nenhuma chuva ali. Mas este simples pastor creu. Se Deus disse que ia chover, é porque ia chover. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos novamente repetir esta leitura em Apocalipse, capítulo 10, verso 11. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Senhor Deus, dá-nos tua habilidade para que tenhamos um bom resultado de cada pregação na vida do eleito, porque nós conhecemos o tempo em que vivemos. Estamos certos do que o Senhor tem feito. Estamos aqui crendo, rejubilando nosso coração por estas verdades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentarmos. A noiva é identificada. Falar na noiva, você tem que lembrar lá no início da Bíblia, em Enoque. Enoque, ele estava identificando uma noiva naquele dia e representando. Ela era identificada nele. O
sétimo depois de Adão. Por que não foi arrebatado o segundo, primeiro, depois de Adão, terceiro, quarto, quinto, sexto? Por que teve que ser arrebatado o sétimo? Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Então ali a noiva estava identificada nele. Sempre no 7 ela é identificada. Cada vez que Deus fala também da noiva, fala do 7. Se fala do noivo, ele fala do 7. Se fala da noiva, ele fala do 7. Porque ele é ela e ela é ele. Isto tem que concordar em todos os sentidos. Nós devemos crer nele como ele é, porque nós estamos identificados nele também, em Cristo. E nesse dia, nós temos que mostrar a vida de Cristo, porque ele é o marido, ele é o esposo. Então a esposa tem que refletir a vida do esposo. Vocês podem notar que no lado natural, marido e mulher, se torna difícil porque um é cristão, o outro não é. Então é difícil. Quando somos dois cristãos, os feitos, todas as ações, a maneira de viver, de agir, de falar, tudo teria que identificar um ao outro com Cristo. O marido identificado com Cristo, a esposa identificada com Cristo. Quando você identifica com Cristo, como ele foi, você é. Ele foi manso, humilde. Então, nós somos manso, humilde. Ele sofreu, nós sofremos também. Não é questão de pegar simplesmente os bons predicados. Temos que pegar também o sofrimento, a luta, a dor, porque a gente só quer o lado bom. Mas existe o outro lado que faz-nos ser bom, é o lado do sofrimento. O sofrimento chega ao ponto de fazer você obedecer, assim como Cristo. Ele precisava sofrer? Não precisava, mas a Bíblia diz que ele foi obediente por aquilo que padeceu. Então, nós precisamos reconhecer que certo sofrimento, certa luta que temos na vida, também vai servir para esta identificação, para nós sermos como ele, passar pelos mesmos problemas, lutas, tentações que ele passou, porque estamos identificados nele. Então, quando você está identificado naquela pessoa, você torna idêntico àquela pessoa. Você torna idêntico àquele rapto de Enoque. Porque nós temos que pensar num rapto hoje como Enoque. Enoque não viu a morte. Então tem um povo nesse tempo que vai ser arrebatado sem ver a morte. Quem viu a morte não é tipificado em Enoque, e sim em Moisés. Mas tem um grupo vivo que Enoque estava identificando esse grupo, a noiva identificada nele, em Enoque. Logo você vai em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 em diante, você vai encontrar a noiva ali outra vez, sendo arrebatada. Esta é arrebatada sem ver a morte. E ela é arrebatada quando? Na 7ª era. Por isso, irmão Brana diz que a Laodiceia vai até o rapto.
Porque a sétima era, depois da sétima não tem oitava. Tudo que você tem na sétima era, dentro dela, a revelação, a manifestação do Filho do Homem, que o irmão Branham diz, terminada a era de Laodiceia, então manifesta o Filho do Homem. Hoje tem se cumprido essa escritura, 108. Então isso é um prolongamento da sétima era, porque não tem mais eras. Aí a era de Laodiceia teve que terminar para que Deus pudesse entrar em cena com a revelação. Ou seja, como tem um prolongamento nesta era, ela vai até o rapto. É porque você encontra na Bíblia, o tempo do gentio terminou. O tempo do gentio termina em Apocalipse 10. Apocalipse 10, 6, diz que não havia mais tempo. E esse é o tempo dos gentios. Acaba exatamente em Apocalipse 10. Aí depois vem a manifestação da noiva, porque veio o sétimo mensageiro, na sétima era, e vem a noiva, que sai também da sétima era. Ela sai dali porque ela está sendo preparada à parte. É como Cristo, eis que estou à porta e bato. Ele não está dentro, ele está do lado de fora, porque ele está batendo. Assim está a noiva de Cristo. Ela não está dentro de Laodiceia, ela está do lado de fora, para poder receber a palavra e manifestar esta palavra em vida. A coisa maior que existe é você manifestar esta palavra quando você crê. Não tem muita coisa para provar. Você apenas diz, eu creio. Você lembra de Abraão? Abraão não tinha onde segurar. O menino vai vir. Mas o que declara que o menino vai vir? Sara está ficando mais velha. Qual a outra declaração que o menino vai vir? Abraão está amortecido. Não tem como gerar um filho. Então, quando tudo está no fim, e você percebe, tudo acabou, não tem como tirar nada dali. Deus vai ali e ainda tira o cumprimento da sua promessa. Não tem nada. Ele vai e tira. Isso é por isso Abraão creu. Ele não via nada nele. É como vocês, como eu. O que nós vemos em nós para falar, vamos ser arrebatados? Que diferença tem nós do povo? Como homens, que diferença temos nós com os do mundo? Simplesmente a diferença é Deus, não é o homem. O ser humano, nós somos todos iguais. Doentes, cansados, mortais. Mas existe uma promessa, que esta promessa te identifica com o rapto. Então você crê que você é uma pessoa do arrebatamento. Que você vai no arrebatamento. Está te identificando, tornando idêntico ao rapto. Eu não estou ficando fora do rapto. Você não está fora do rapto, está dentro. Nós saímos de Laodiceia desde quando ouvimos a voz do sétimo anjo. Sai dela, povo meu. Não era sair da igreja católica, era sair da era em que se vive, para que Deus pudesse tratar conosco por lá de fora, porque do lado de dentro não tinha como ele tratar. Está cheio de ignorantes, cheio de crucificadores da palavra. Então ele tem que tirar nós lá de dentro, porque ele não trata conosco lá dentro, porque ele não está lá dentro. Se ele estivesse lá dentro, ele chamava nós para dentro. Ele não poderia dizer em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Porque quem está na porta batendo está do lado de fora.
Não tem um lugar que você vai bater na porta lá dentro. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Então ele está para lá de fora. Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, neste espaço de tempo que estamos vivendo, onde Deus está mostrando uma noiva identificada, uma noiva idêntica a Enoque, uma noiva idêntica ao sétimo anjo. Você sabe, o sétimo anjo foi arrebatado. E ele voltou. Ele foi arrebatado até a nuvem. Aí você diz, até a nuvem? Você já foi lá? Eu vou lá pela fé, você vai lá pela fé. Ele não foi arrebatado pela fé. Ele foi lá. Ele foi arrebatado até a nuvem, 48 quilômetros acima do Monte Pôr do Sol. Ele desceu outra vez para poder pregar para nós esta mensagem, para que nós pudéssemos nos identificar nele. A noiva é identificada. Você não pode estar identificado em Billy Graham. Você não pode identificar nos seis selos abertos. Você tem que identificar no 7. E o 7 é Brana. Não é Gran, é Bran. O 7. Então você está identificado exatamente nele, no lugar certo. Esta é a noiva. Ela tem onde identificar. Como você a identifica? Veja o que ela come. Você encontra um grupo de gente, ou um crente, ele não come o que o sétimo revelou. Então, não é da noiva. Se tem um grupo de crentes que diz, Brana não revelou os 7 selos, ou o sétimo selo. O sétimo selo é o principal. Você não pode ter nenhum selo aberto sem que o sétimo esteja na terra para poder ser usado pelo Cordeiro para abrir para nós. Enquanto Cristo abriu para o sétimo abriu para a noiva. Aí, o sétimo mensageiro está identificado em Cristo e a noiva está identificada no sétimo mensageiro. O que Cristo foi, o sétimo anjo também foi. Cristo é os selos, o sétimo anjo também é os selos. Por quê? Porque Cristo estava nele. E se Cristo está em mim e em você, nós somos os selos também. Nós temos tudo dentro de nós. Essas coisas vão manifestando dia após dia. Ela não vem de uma vez. É algo que estava escondido e vai tirando-se a cortina, o pano, para se ver a obra do grande escultor. É isso que Deus fez depois que William Branham morreu. Vai tirando o pano da escultura, da mensagem. Vai tirando o pano. E a gente vai vendo. Quando Deus, para nós, tirou um pouquinho do pano dessa grande imagem viva que Ele estava desenhando no Brasil, Ele começou a tirar através da mensagem, da própria palavra que nós aprendemos. Deus é um, o batismo em nome de Jesus Cristo. Existe um profeta hoje. Foi até onde puxou o pano. Mas ainda faltava mais coisas para nós podermos conhecer. E Deus tinha tempo certo para poder dar essa luz. Tem luz que você não pode dar para a pessoa, de uma vez quando ela está na escuridão. Você a cega. Então o que Deus fez foi tirar a luz para um pouquinho
dar a luz para nós um pouquinho, para que pudéssemos enxergar batismo em nome de Jesus Cristo, Deus sendo um e um profeta. Foi muito bom. Cremos nisso desde 1972. Foi o que Deus fez. Ele não podia ter aberto para nós, aqui no Brasil, em 1972, ele não podia ter aberto para nós trovões, novo nome. Por quê? Não sabíamos o nome ainda. Então, primeiro tínhamos que saber o nome, o A, E, I, O, U, até chegar à álgebra. Não adianta querer ensinar álgebra para quem não sabe o A, E, I, O, U. Primeiro você tem que aprender os rudimentos, para depois Deus vir com uma luz maior. Porque você já teve uma luz, olha, todo mundo sabe disso. Se você estiver num quarto escuro, não pode sair na luz de uma vez. Você pode perder a visão. Então Deus não faz isso também. Quando nós estávamos nas trevas da Trindade, não crendo em profeta, Deus veio e só tirou um pouquinho do pano da grande escultura dele, da noiva palavra, da obra-prima. Tirou só um pouquinho e nós enxergamos aquilo. Agora você já está na luz. Se você está em trevas, ele te traz uma luz. Mas se você está na luz, ele te aumenta a luz. Ele pode aumentar a luz quando você está na luz, não quando você está nas trevas. Quando você está na luz. Então tivemos esta luz da unidade de Deus, que é a deidade. Tivemos esta luz que Deus mandou um profeta do batismo em nome de Jesus Cristo. Aí Deus esperou quase 40 anos, 30 anos, Deus esperou para abrir mais um pouquinho para nós. Para dar mais luz, porque já tínhamos luz. Não é problema agora ficar cego. Não caio nesse perigo, porque eu já estava na luz. Deus só vem e aumenta mais a luz. Mas eu já estava na luz. Quando estávamos em trevas, ele primeiro trouxe-nos para a luz rudimental, fraca. Mas precisávamos daquela luz, e ele nos trouxe até ali. Agora, do ano 2000 para cá, Deus tirou todo o pano da sua escultura, da sua obra-prima, para poder mostrá-la aos homens, ao mundo. E quem faz parte da sua obra-prima? Maria Madalena, Zaqueu, Mateus o publicano, Samaritana, o ladrão da direita. Que tipo de gente que faz parte da obra-prima hoje também, da grande escultura de Deus. Irmão Brana chama esta, é uma imagem viva, com a presença viva do Deus vivo. Então agora a luz. Hoje nós não andamos mais em trevas. Aí você reconheceu, Deus usou um homem para fazer isto. Pastor Joaquim Gonçalves Silva. Deus usou um homem. Eu tenho falado sempre disso, não é para apresentar mais algum homem, mas tenho falado porque esta é a verdade, vocês têm que entender, esta é a verdade. Alguém tinha que vir dos Estados Unidos com uns livrinhos de 7 eras, incompleto, livrinhos dos 7 selos, incompletos, mas tinha que vir. Veio da América do Norte, Arkel Russell Martins, conhecido como irmão Martins, já o saudoso irmão Martins. Eles têm aí o Monte do Senhor em Campinas, que eles esperam o irmão Brana ressuscitar
e aparecer também no Monte do Senhor, em Campinas. Mas foi bom aquele pouquinho de luz que ele trouxe, essas mensagens. Não conseguimos aprender só com aquilo. Para poder ter uma luz melhor, Deus teve que usar pastor Joaquim Gonçalves Silva. E trouxe para nós sobre a deidade, a unidade de Deus, o batismo, o profeta. Aquilo clareou bastante para nós. Mas quando se tratava de trovões, olha, melhor não conversar nisto. Quando se tratava do 7º selo, parece que não foi aberto. Então, quando se tratava de terceira puxada, a noiva está nessa puxada. A noiva tem a sua puxada, mas a terceira puxada que se trata é a do profeta, que eles não conseguiram crer que o irmão Brana tinha vindo com essa luz. Irmão Brana veio com a luz da primeira e segunda etapa. A da terceira etapa, meus irmãos, quando aquele estrondo deu no Quênio Sabino, quando estrondou, irmão Brana pensou, é a minha morte. Ele diz na mensagem, nenhum homem conseguiria suportar uma explosão daquela. Aí Deus diz para ele, não é a sua morte, é uma parte adicional do seu ministério. Isto é mais luz que tem para se trazer dentro do seu ministério. Não é apenas a cura divina, não é conhecer segredos dos corações, que é muito bom, isso traz muita gente para a igreja. Mas agora é a hora da luz, da terceira puxada, de rasgar o véu de Apocalipse 10, tirar o véu da palavra, mostrar a arca, mostrar a panela dourada, mostrar a vara de Arão que reverdeceu. Eu não sei se vocês entendem isso, mas tinha que acontecer isso. E quando Apocalipse 10 rasgou o véu, você viu tudo lá dentro, tudo claro. Aquela manifestação que Deus teve por amor de nós. Porque tem que ter hoje um povo, uma noiva identificada naquela mensagem. Ela é idêntica à mensagem do 7º anjo. A primeira etapa do irmão Brana não é mistério. A segunda etapa do irmão Brana não é mistério. Mas a terceira etapa é mistério. Então, a noiva é identificada na parte completa. Primeira, segunda, mas agora na terceira puxada. Na terceira etapa, ela está identificada novamente. Amém? É o tempo que se vive. Porque lá no tempo do irmão Brana, houve uma identificação do 7º anjo, primeira, segunda etapa. Mas houve uma identificação do 7º anjo na terceira etapa. Ele teve a terceira etapa. Agora, dentro da terceira etapa, Deus diz para ele, não diga a ninguém. É a terceira puxada. Não diga a ninguém. Deus não diz para ele assim, não pregue. Deus diz, não diga a ninguém. Ele pregava, mas não podia dizer a ninguém. Porque chegaria o tempo certo desta noiva manifestar. Então, o que nos satisfaz hoje é saber que Deus já fez essas coisas aí atrás. É saber que Deus mandou o 7º anjo. E que o 7º anjo não pôde vir ao Brasil. Mas que o irmão Arkel Russell Martins trouxe ele em forma de livro. Irmão Arkel Russell Martins não pôde evangelizar o Brasil e 7 nações vizinhas. Mesmo vivo aí muitos anos, ele não pôde fazer isso. Deus levantou o pastor Joaquim Gonçalves Silva. E ele evangelizou o Brasil e 7 nações vizinhas. Através da emissora Rádio Universo, de Curitiba, Anhanguera, de Goiânia e outras. O evangelho, a mensagem
foi pondo luz nos países vizinhos, que não sabia nada de Brana, que não sabia nada da revelação, que não sabia da deidade. Foi trazendo luz no batismo. Mas faltava ainda no Brasil a sequência, a terceira puxada. Faltava a hora da meia-noite, faltava cumprir Mateus 25, verso 6, mas à meia-noite ouve-se um clamor, aí vem o esposo. Isso cumpriu no ministério de William Branham lá atrás. E cadê isto para nosso país, para os países vizinhos, para a África, que nunca soube disso, para Portugal, que nunca soube disso, para os próprios Estados Unidos, para o Canadá, para o México. Foi pregado para eles lá, foi pregado perto deles, irmão Branham passou por eles, mas eles não pôde ver o ministério da terceira puxada. O que identifica a mensagem de William Branham é a terceira puxada. Foi Deus quem disse para ele que a terceira puxada era a identificação de seu ministério. E a terceira puxada é a identificação da noiva. Ela é identificada na terceira puxada. Uma noiva sem terceira puxada, ela não tem identificação. A nossa identificação são trovões revelados, sétimo selo aberto, encarnado, chamado Brana. Novo nome, BRANHAM. São coisinhas, na verdade. Mas estas coisas não são dadas a todo mundo. Você quer ver mais uma vez? Cristo, mistério de Deus revelado, 189. Essa é a tradução de Goiânia. Mas o grande mistério de Deus, o que o grande Deus eterno teve como mistério, agora tem sido declarado em Jesus Cristo e dado à sua igreja. O que numa ocasião apenas estava na mente de Deus, agora está no corpo de Cristo. É Jesus enamorando sua igreja, a noiva. Está lhe sussurrando ao ouvido. Eu não sei como vai as coisas, mas o tempo do namoro é um dos tempos melhores que tem. Quando se pode sussurrar ao ouvido. Quando não se pode fazer coisas maiores. Quando não se pode descobrir mais segredos. Mas pode sussurrar aos ouvidos. Me casarei contigo. Vamos ter uma casa na beira da praia. Isso é o desejo de tanta gente. Me casarei contigo, te levarei para uma mansão. Jesus namorando sua igreja. Enquanto ele está enamorando sua igreja, ele está lhe sussurrando ao ouvido, diz o irmão Branham, assim como você o faria com aquela dama com quem pensa em se casar. Agora, Jesus não fala coisa errada, mas quanto o rapaz para ganhar a moça, ele promete para a moça, mas não vai cumprir aquilo. Eu vou fazer isso para você. Ela vai inchando. Eu vou te levar para tal. Você vai ser rainha do meu lar. Tratada como rainha e depois se trata como empregada. Mas para ganhar sua confiança, rainha, e ela por sua vez, eu cumprirei a Bíblia, eu serei fiel a você, te honrarei, te amarei, estarei ao seu lado.
submissa a ti. Nós estamos em tempo de destruição do casamento, porque há falta de amor do marido e falta de submissão da mulher. Aí dissolve o casamento mesmo. Você pode ver que os casamentos dissolvidos é isto. Falta de amor do marido e falta de reverência da mulher. Porque é uma Bíblia que tem que ser cumprida. Ele tem que amá-la como a si mesmo e ela reverenciá-lo. Agora Jesus pega e sussurra nos ouvidos: eu sou o sétimo selo. Quando o irmão Brana estava mostrando para nós, em Parado na Brecha, 138 a 145, 155, quando ele estava relatando aquilo, era uma conversa que você deveria entender. Jesus Cristo, do lado de fora da igreja. Quando ele estava dentro, ele era o Espírito Santo. Quando ele está fora da igreja, ele é um homem. Jesus Cristo é um homem. Porque ele está fora. Quando ele entra nela, ele é Espírito outra vez. Quando Brana saiu, tem que entrar o Espírito Santo, que estava em Brana, tem que entrar em nós. O Pai que estava no Filho entrou na igreja. O Filho que estava na igreja foi posto fora. Filho de Deus, irmão Brana ensina, é o Espírito Santo. Ele foi posto fora, bateu na porta, porque ele estava do lado de fora, num homem. O servo rejeitado, o profeta do dia rejeitado, um homem. Oh, se você não encarar essas coisas, você não entende Deus. Você não entende porque Deus trabalha com um homem. Era um homem do lado de fora, representando a Cristo. Há um João do lado de fora, representando a esposa. E Jesus está enamorando a igreja, sussurrando os segredos para ela. Ela não tem dificuldade com a mensagem de um só homem. Porque ela sabe que Deus é um. Ela tem entendimento aberto. Ela entendeu que Brana era um só homem. Mas eu também era pastor, nunca parei de pregar. Não foi preciso parar de pregar, sendo Brana o homem do dia. Não foi preciso nós, os pastores do Brasil e de todos os países, não foi preciso parar de pregar. Continuamos pregando e apresentando a mensagem do sétimo anjo. Se João representa esta noiva que Cristo sussurrou ao seu ouvido, os pastores não têm que parar de pregar. Todos eles continuam pregando, mas pregando o mesmo que João prega, não discutindo com João. Você é da noiva. Se você não é da noiva, você discute com João. Você quer argumentar mais com João. Mas se é da noiva, você não discute com João. É um só, é. Porque esse um só, João, está representando outra vez que Cristo é um Deus só, que é o marido da igreja. Que todo mundo prega igual. Brana pregou a mensagem, todos nós pregamos igual. João agora vem e come o livrinho também. E dá esse livrinho para todos nós. E comemos e profetizamos. Nós todos. Pode ser dezenas, centenas, até milhares de pastores comendo o livrinho e profetizando. Isso não atrapalha a mensagem de um só homem. Porque se é 100, 200, 1000 pregadores, estarão todos pregando aquela mensagem que João pregou. Um só homem, uma só pessoa, uma só mensagem. Sem ter uma liderança física, nicolaíta, sobre a igreja do outro.
mas que cada pastor tome conta do seu rebanho. Mas se você notar, em cada mensagem que Deus veio, houve um grupo de pastores que falava só aquilo que o mensageiro falava. E no tempo da noiva, por que não querem falar só o que João fala? Foi João que comeu o livrinho. Todo mundo tem que falar o que João fala. Não é obra dos nicolaítas, porque Brana também não foi obra dos nicolaítas. Ele ensinou dessa forma. O que está faltando é nós pertencermos a esta noiva mesmo e ouvir claramente o sussurrar do segredo de Deus ao nosso ouvido. Amém? Aleluia! Você sabe como é isso? Assim está fazendo Cristo com a igreja. Lhe está declarando os segredos. Somente os segredos. E tem mais uma. Ele fica declarando segredo para todo mundo. Ele declara só a sua noiva. Ele sussurra só no ouvido da sua noiva. Você não pode encontrar um homem sussurrando no ouvido da outra, que não é a mulher dele. Então Cristo vem sussurrar no ouvido da sua igreja. Você tem que entender o que é o espiritual e depois partir para o físico, que são os pastores. Mas cada mensagem que Deus manda, a mensagem de irmão Brana, é o sussurrar de Deus nos ouvidos de todos nós, e todos nós os pregadores pregamos uma coisa só: o sussurrar de João em Apocalipse 10, 8 a 11, quando ele sussurra, todos os demais pregadores escutam a mesma coisa. Aquilo não faz pastor sobre pastor, aquilo não faz dois pastores na igreja. Sabe quando tem dois pastores na igreja? Quando tem João e tem a sua cabeça junto. Tira a sua cabeça e põe só a mensagem que João prega, só a mensagem que ele comeu. Mas quando você põe a sua interpretação, como a dizer, eu sou o cabeça, esse é o espírito machista. Eu sou o cabeça dessa forma. Não pode entrar mensagem do profeta, não pode entrar mensagem de João, quando foi ele que comeu o livrinho. Bom, a gente não quer mexer muito nisto, mas o que vamos fazer? Tem alguma coisa aqui, Cristo é revelado em sua própria palavra, 57, 58. Veja, tão simples isso daqui, ó. Como os sete selos. Alguém continuou me dizendo, aí está você, o Senhor falará com você, irmão Brana, quando estes selos forem revelados, e nos dirá como nos aproximar de Deus. Essa mensagem foi pregada em 22 de agosto de 65, mais ou menos 5, 6 meses antes do irmão Brana partir. Os selos foram revelados em 63, e o irmão Brana contando isso em 65, que pessoas chegavam para ele e diziam, o Senhor falará com você, irmão Brana, quando estes selos forem revelados. Que vergonha! Quando esses selos forem revelados, quando esses trovões forem, tinha que mudar a expressão, está errado. Quando esses 7 selos foram revelados, não forem. O Senhor falará, o Senhor falou com você, irmão Brana. Mas não, eles não tinham visto a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões. Então eles falavam desta maneira para o irmão Brana, porque ele chega a contar depois da revelação dos selos. Aqui em 65, eles dizendo, o Senhor falará a você, irmão Brana, quando estes selos forem revelados, e você nos dirá como nos aproximarmos de Deus. Eu disse, não, Senhor, isso não pode ser. Agora é a mesma coisa. Vamos. O Senhor falará com você
E você nos dirá, revelará para nós o 7º selo. Hoje, os 7 trovões. Não. Você tem que olhar lá para trás. Não é uma coisa que nós vamos fazer, é uma coisa que foi feita. Nós só precisamos de crer nisso. Aceitar isso daqui. Eu disse, não, senhor, isso não pode ser, porque a Bíblia, os 7 selos nela, tiveram os 7 mistérios escondidos. Isto já estava escrito. Eu quero te dizer a mesma coisa. Novo nome, 3ª puxada, 7º selo, 7 trovões, visão da tenda. Já estava escrito aqui na mensagem. Está escrito, 7 selos, 7 trovões, novo nome, já estavam escritos aqui na Bíblia. Porque se não pode aumentar nem diminuir a Bíblia, então ele estava escrito em forma simbólica. E as pessoas não podiam entender. Então falou 7 selos. E depois dos 7 selos, aí veio o soar dos 7 trovões em Apocalipse 10. Dá para você entender? Capítulo 6, capítulo 8, vem os 7 selos. Capítulo 10, vem a revelação daqueles selos. Estava escrito, mas não tinha sido revelado. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele vier, ele vai fazer isso, ele vai revelar isto. Porque os 7 trovões é diferente dos 7 selos. Por quê? Porque os 7 selos é uma escrita. Os 7 trovões é uma revelação. Por isso que o irmão Branham diz que é diferente. 7 trovões é diferente dos 7 selos. 7 selos está escrito. 7 trovões não está escrito porque é uma revelação. E uma revelação não pode aumentar, nem tirar nada da Bíblia. Por isso que nós temos o assim diz o Senhor na revelação do irmão Branham, que não aumentou a Bíblia, não tirou nada dela quando nos revelou os 7 trovões. Porque os 7 trovões é uma revelação que estava escondida dentro dos 7 selos. Agora, a terceira etapa, o que está escondido dentro da terceira etapa? Novo nome, visão da tenda, estava escondido lá dentro da terceira etapa. Foi pregado, já está escrito aqui, ó. O que faltava era nós chegar o tempo certo de poder comer aquilo. Tem tempo que não pode comer, se comer morre. Tem tempo que não podia olhar no livro, se olhasse morria. Tem tempo que não podia pisar no monte, na beira do monte, se não morria. Se uma vaca tocasse no monte, morria no tempo de Moisés. Mas agora, os discípulos dizem, nós tocamos nele. Era o mesmo monte. Lá era terra, aqui é Jesus. E as pessoas não veem isto. A espada cai na mão do irmão Branham no monte, no Queno Sabino. É uma espada. Isso está provando para nós que é a Bíblia. Irmão Branham diz, mais tarde tivemos a revelação de que essa espada na mão é a Bíblia Sagrada. Amém. Sabe quando ele foi ter isso? Também em 64. Ele não teve isso antes. Deus deixava aquilo acontecer primeiro, para depois dizer para ele, isso é aquilo. Ele pregou o 6º selo. E depois do 6º selo, ele queria pregar as 7 trombetas. E pelejou para pregar 7 trombetas e nunca dava certo. E um dia, no quarto, Deus falou com ele. As trombetas não têm nada a ver com os gentios. E você não pode pregá-las, porque você já pregou. Você já as pregou. Quando? Quando você pregou o 6º selo. E vai lá para você ver se não está.
cada trombeta soou dentro do seu selo. Mas irmão Branham queria, depois de 63, pregar as 7 trombetas. Como ele não podia pregar as 7 trombetas, porque já estava pregado, ele veio e pregou a festa das trombetas. Gente, tem que ter só luz. Você tendo luz, diga: Senhor, tira esse pano que encobre meus olhos de ver o resultado da noiva do dia. Tira esse pano dos meus olhos, esse pano grosso de meu entendimento, que não deixa eu ver a sua noiva obra-prima hoje, que não deixa eu ver João comendo o livrinho e profetizando a povos, reis, nações e línguas. Lê na Bíblia para ver se não foi João que comeu, foi João. Nós falamos noiva, lá está escrito João. Ele comeu o livrinho. Agora, porque esse é o ministério da noiva, mas é um homem comendo o livrinho. Amém? Aleluia. Como isso é bom. Final do 102, parte do 102, Cristo, o mistério de Deus revelado, e o 103. Para me falar sobre isso aqui também, mais um pouquinho, para me encerrar. Glória a Deus. Final do 102. Porém, agora nos últimos dias, todos estes mistérios têm sido juntados e têm sido claramente explicados e revelados. Por quê? Porque estes são os últimos dias, quando está sendo revelado este grande mistério que Deus tinha em seu coração. Entendem? Se não está claro, volte a ouvir a fita. Se não está claro para você, volte a ouvir a fita. Porque o segredo que estava no coração de Deus foi posto agora no coração de Branham. O 7º anjo revelou isso, pregou esse segredo de Deus, o mistério, o sussurrar de Deus. Estava sendo dado em poucos ouvidos no tabernáculo Branham, em Jeffersonville, porque a maioria dos ouvidos não entenderam, o sussurrar não chegou, eles não perceberam o sussurrar de Deus nos seus ouvidos. Nem todos eram uma noiva identificada na 3ª puxada, uma noiva identificada no 7º anjo. Por isso eles não ouviram. Os verdadeiros que ouviram morreram nos dias do irmão Branham. Irmão Branham partiu e eles partiram também. E é o que o irmão Branham diz que acontece. Deus recolhe o mensageiro e os que creram no dia e manda uma praga sobre os demais. 103, Cristo é o mistério de Deus revelado. Eu não sei por quanto tempo mais estarei com vocês. Recordem, esta é a verdade. O assim diz o Senhor. Esta é a verdade, esta é a Escritura. É como 7 mistérios dos 7 últimos selos. Os mistérios destes selos. Os selos já haviam sido abertos. E cada era havia sido cumprida. Então você vê, os selos foi aberto dentro das 7 eras. Só que ninguém sabia. A 3ª puxada foi o esconderijo, onde Deus escondeu o novo nome, onde Deus escondeu a visão da tenda. É o esconderijo, está dentro da mensagem. Você não tem que preocupar, está ali dentro. Assim como os 7 selos, cumpriu nas eras. A 3ª puxada cumpriu no ministério de irmão Branham. A visão da tenda cumpriu quando ele estava revelando, naquela semana, pregando a revelação dos 7 selos. Ali estava ele sozinho, naquele quartinho. Todo dia só saía para alimentar. Deus estava ali lhe dando a mensagem, a luz, que é Cristo, que está sobre essa foto do irmão Branham. Ele diz, ele estava lá no quarto, e ele me disse,
que quando o Cordeiro toma o livro, ele não é mais mediador. Perguntas e respostas sobre os selos. Parágrafo 90 em diante, mais ou menos ali. É como os 7 mistérios dos 7 últimos selos. Os mistérios destes selos. Os selos já haviam sido abertos e cada era havia sido cumprida. Porém, nisso muitas coisas estavam espalhadas. Sem dúvida. Não sendo a vontade de Deus que estas coisas estivessem assim. Cumpriu dentro das eras. Os selos vieram cumprindo dentro das 7 eras da igreja. Mas ficaram coisas espalhadas, cabos soltos, que precisava, nos dias da voz do 7º anjo, chegar e juntar esses cabos e produzir a luz para o povo na América do Norte. E foi isso que Deus fez, através da mensagem do irmão Branham. Tirou o pano da obra-prima, ali nos Estados Unidos, para mostrar para eles que já estava revelado. Os selos cumpriu nas eras, mas foi revelado nos dias da voz do 7º anjo. Visão da tenda, terceira puxada, novo nome. Tudo isso cumpriu no tempo do irmão Branham. Mas agora que fomos a juntar os cabos soltos, ficou soltos também esses cabos. Irmão Branham mostrou isso, ficou solto, ele falou de terceira puxada, mas Deus disse para ele, não diga a ninguém, é uma parte adicional do seu ministério, mas não diz o que era. O novo nome, não podia dizer a ninguém, não diga nada para as pessoas, essa é a terceira etapa, a visão da tenda faz parte da terceira puxada, não diga a ninguém. Quer dizer, o profeta pregou, revelou, e os cabos soltos ficou. Tinha que vir João. Está dando para entender? Tinha que vir João, para comer o livrinho. Branham, 7º anjo, Apocalipse 10, de 1 a 7. João, Apocalipse 10, 8. Eu fui ao anjo. Esse daqui, João. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. A revelação, quando aquilo é revelado ao eleito, não importa se é doce, se é amargo, ele sente bem. Porque você ouve a mensagem, ela é doce, mas ao cumprir, ela é amarga. Você aceita Jesus, ele é doce. Ouve a voz do bom pastor, aí você chega nele, ele tem uma vara na mão, ele tem um cajado. Não é à toa, é porque ele manca? Não. Aquilo ali é para livrar as ovelhas dos lobos. E para poder colocar as ovelhas no caminho. E elas não ouvem outra voz senão a dele. É só ele é o bom pastor. É a voz dele. É você entender que aquela voz estava num homem. Ele era o bom pastor. A voz estava nele. As ovelhas ouviam a sua voz. 2 milênios, estas ovelhas ouviram a voz de Jesus, mas Paulo pregou, Pedro pregou, Irineu pregou, Martim Columba, Lutero, Wesley Branham pregaram, ouviram a voz de Jesus. Agora, essa igreja ouviu a voz do 7º anjo. E os pastores, não posso colocar o nome de todos, esses daí eu coloquei nas eras que é só 7, é fácil, mas e agora? Os pastores ouviram a mensagem e pregaram o que Branham pregou. A voz do pastor estava nele. As ovelhas tinham que ouvir aquela mensagem naquele dia. Ser pastoreada por aquela mensagem. Eu fui pastoreado e sou pastoreado por essa mensagem. Passei por Jesus Cristo, Espírito Santo, William Branham e agora João. Estamos sendo pastoreados.
Tem problema de formar nicolaísmo? A igreja ter mais do que um pastor? Não, o pastor local, ele é humilde. Ele não é aquele que ele quer fazer um trabalho, ele quer tirar a bola do pé do outro. Não, esse não é o verdadeiro homem para o irmão Brana. Irmão Brana diz que não. Irmão Brana diz que o verdadeiro homem ajuda o homem que está com a bola. Não está tentando tirar a bola do pé dele, dizendo que ele é nicolaíta, que ele faz isso, faz aquilo, porque eles não entendem a mensagem. Queria que a bola estivesse no seu pé, ela vai passar para o seu pé. Mas de uma forma falsa. Vai passar para o seu pé. Aleluia. Esse é o final. O selo já havia sido aberto, em cada era havia sido cumprida, porém nisto muitas coisas estavam espalhadas, sem dúvida, não sendo a vontade de Deus que essas coisas estivessem assim. Então recolheu todas essas coisas e as doutrinas que começaram e trouxe tudo isso e o revelou completo. Mombrana revelou parcial, revelou completo. Você tem que ver isso, foi nos dias do Mombrana. Agora estou falando, fazendo um paralelo com a noiva, porque ele é ela e ela é ele. Ela é identificada nele. Se tudo foi revelado por completo, então aqui eu tenho que encontrar esse João. Senhor, ajuda-me a ver o João. O João que comeu o livrinho. Mas para comer o livrinho ele estava na ilha de Patmos. Ele estava entre serpentes, escorpiões. Você não pensa que para comer o livrinho você está só no meio de águia, não. Você está no meio de serpentes. Irmãs serpentes, irmãos serpentes, muitas vezes. E você comendo o livrinho, e João comendo o livrinho. E não importando com as serpentes, com os escorpiões, que o irmão Brando disse que havia ali na ilha de Patmos, que há onde você está comendo. Não tem só esse alimento, tem os escorpiões para te atormentar, tem as serpentes para te picar também. Mas você come essa palavra e Deus te livrará destes escorpiões, destas serpentes. Porque essa é a verdade. Não me diga que eu estou te chamando de serpente e nem de escorpião, se você não é. Como que eu posso chamar? Não estou chamando ninguém de escorpião, estou dizendo que essa é a verdade. Na hora de comer o livrinho, vamos comer o livrinho, gostoso, vamos viver, vamos crer nele agora, vamos crer na mensagem de João. Só João comeu o livrinho, só João prega. Os demais pregadores, eu e vocês, todos pastores, estamos sujeitos a falar só o que João fala, porque foi João que comeu. Nós, como noivas, pastores, noiva, estamos identificados, porque a noiva é identificada. Ela é identificada na mensagem da hora, na terceira puxada. Não é na voz do Osmar, de qualquer outro homem, não. É na mensagem da hora. João comeu o livrinho. Que Deus nos ajude. Obrigado, Senhor, por mais este momento que refrigera nossa alma. Guia-nos pelo vale e sombra da morte, e não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa, Senhor, que é esta revelação, esta palavra do dia, esta mensagem de um só homem. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Em nome do Senhor Jesus, unges-me a cabeça com óleo, com o Espírito Santo, e o meu cálice transborda com a revelação, com a luz da hora. Ajuda-nos mais, perdoe nossos pecados, tira toda a imundície de nossa mente, de nossos olhos, de nossos lábios, de nossa audição. Em nome de Jesus, nosso coração seja limpo, para que o Senhor possa ter lugar para morar, para viver, para dormir, para descansar. Que nosso coração seja o barco que possa descansar o seu corpo abençoado
que é a sua noiva hoje. Que nosso coração seja este barco onde tu descansas. E quando tu levantas e para a tempestade doutrinária de falsos pregadores, falsa doutrina, falsa mensagem que não é a de João, que é a mensagem de grupo, de terceiros, ajuda-nos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Senhor, não te vás, pois o dia declinou e a treva me assaltou. Se vais com o sol, toda noite vou sentir em minha alma cair. Tu sabes, pois assim provaste no jardim o horror da escuridão. Só ficarei aqui esperando por ti na negra escuridão. Senhor, não te vás, pois o dia declinou, no ocaso se apagou. Mas ouço no céu cada estrela murmurar que o sol há de voltar. Porque comigo estás, para mim vencerás a treva, a dor e o mal, deixando a mágoa vã, saudarei amanhã no hino triunfal. Deixando a mágoa vã, saudarei amanhã no hino triunfal.